Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Cartas Gerais, vamos conhecer um pouquinho a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos trazer um pouco do contexto histórico e, por fim, resumir os capítulos dessa carta maravilhosa. Tá? Eu já peço desde já que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais com todos os seus irmãos e amigos que amam a palavra de Deus. Eu quero começar citando um texto da mesma carta, no capítulo 2, verso 4, ele diz assim: chegando-se a ele, no caso Jesus, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glória a Deus. A primeira carta do apóstolo Pedro é um manual de vida cristã em meio às tribulações. Ela é útil para todo cristão e, em especial, aqueles que estão sendo perseguidos. A carta foi escrita para os forasteiros da dispersão, como ele menciona no capítulo 1, verso 1. Essa dispersão começou com a morte de Estevão, em Atos capítulo 7, e a partir disso os cristãos começaram a ver que não é seguro ficar em Jerusalém e pouco a pouco foram se retirando. A perseguição contra os cristãos só aumentou por causa de Jesus Cristo. E muitos judeus que não se converteram por inveja do crescimento do cristianismo difamavam os crentes e os acusavam, colocando-os contra César, incitando assim a ira de Roma contra os servos do Senhor. Veja Atos capítulo 5, versos 17, 13:45 e 17:5. E ainda sobre essa perseguição que estava crescendo cada vez mais, Paulo ele sempre alertou os irmãos através de suas cartas. Alguns exemplos: Filipenses 3:2, 2 Coríntios 11:13 e Colossenses 2:4. Por isso que, no momento em que Pedro escreve essa primeira carta, a perseguição estava chegando já no auge. E em pouco tempo, dois eventos marcaram a história da igreja para sempre. O primeiro evento, o grande incêndio de Roma, que aconteceu em 64 depois de Cristo. E o segundo foi uma revolta dos judeus, mais uma revolta, ou seja, uma declaração de guerra contra Roma no ano 66 depois de Cristo. Sobre o incêndio, Nero colocou a culpa nos cristãos, e foi por isso que muitos dos nossos irmãos foram queimados, decapitados e crucificados, incluindo Paulo e Pedro. Os judeus se revoltaram para lutar contra Roma, tentando conquistar mais uma vez a sua autonomia e liberdade, assim como fizeram os macabeus anos anteriores. E isso agravou também o sofrimento dos cristãos, porque Roma não se preocupava em separar quem é cristão e quem é judeu. Eles atacavam a ambos. E essa revolta dos judeus terminou com a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Roma enviou o general Tito e ele pôs fim em tudo, destruindo Jerusalém. Quando Pedro foi condenado à crucificação, Nero ainda estava vivo. Segundo a história, Nero se suicidou no ano 68 depois de Cristo. Portanto, Pedro morreu antes dessa data e, obviamente, escreveu as cartas antes de 68 também. Então, estima-se que a primeira carta de Pedro foi escrita entre os anos 63 e 65 depois de Cristo, enquanto que a segunda carta foi escrita logo depois, entre os anos 66 a 67 depois de Cristo, e isso já perto da sua morte, como ele mesmo declara em 2 Pedro 1, versos 14 e 15. O objetivo da carta é animar, fortalecer, consolar os irmãos que estão fugindo da ira de Roma. Vamos resumir os capítulos. No capítulo 1, Pedro ele traz saudações e orações e fala da santidade na vida, que o cristão deve ser diferente dos filhos da desobediência. E fala também da santidade no amor, que os cristãos têm que demonstrar esse amor, essa santidade, amando uns aos outros. No capítulo 2,
Pedro ele fala do desejo natural que todo cristão deve ter pela palavra de Deus, igual uma criança com fome desejando leite. Ele também fala que somos pedras vivas no templo de Deus, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pedro ainda alerta sobre os deveres dos cristãos diante dos ímpios e as autoridades constituídas, tá? O cristão, ele pode ser difamado pelos ímpios, mas ele deve provar o contrário pelo seu bom comportamento. E quanto às autoridades, o cristão deve obedecê-las, sabendo que foram constituídas por Deus para o mal ou para o bem. Pedro ele termina o capítulo 2 falando dos deveres no trabalho, que o cristão deve ser trabalhador, um funcionário exemplar diante dos homens, e ele lembra o exemplo do Senhor Jesus. No capítulo 3, Pedro agora trata da família, da questão do casamento. Ele fala da submissão da mulher ao marido e da compreensão do marido à esposa, que deve tratá-la bem, porque ele será tratado por Deus da mesma forma que ele trata a esposa, ou seja, as suas orações para serem ouvidas dependem de como ele trata a esposa. Por fim, ele fala da importância da prática do bem e da longanimidade. Longanimidade é paciência, ou seja, Pedro está ensinando que devemos ter paciência em todas as coisas, porque a falta de paciência nos leva a praticar o mal. E ele cita novamente o exemplo de Jesus Cristo. No capítulo 4, Pedro fala da nova vida em Cristo como privilégio em meio às tribulações. E ele usa isto para consolar os irmãos que estão passando dificuldades, tá? Dizendo que eles devem se lembrar das glórias e bênçãos que temos em Cristo Jesus. No capítulo 5, ele fala aos ministros sobre os seus deveres para com a igreja e também fala aos jovens sobre a importância de obedecerem aos mais velhos, ensinando-os a lançar toda a ansiedade em Deus. Ele traz algumas saudações e comenta no verso 12 que Silvano é quem está escrevendo a carta, ou seja, Pedro está falando, está ditando e Silvano está escrevendo. Este Silvano é o mesmo Silas que andava com o apóstolo Paulo. Tá? Nós sabemos que a primeira epístola do apóstolo Pedro, ela tem um grego muito bem escrito, muito bem versado e detalhado. Então, no verso 12, nós descobrimos que o Silas, que andava com Paulo, é quem escreveu a carta. Por isso que o grego é impecável, diferente da segunda carta do apóstolo Pedro, que traz um grego mais popular. Tá? Ele termina o capítulo 5 com a bênção apostólica. E eu encerro esse vídeo, lembrando a você, se ainda não deu like no vídeo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, tá? Peço que você comente aqui abaixo qual é o seu trecho, o seu versículo favorito na primeira carta do apóstolo Pedro. E deixo aqui a exortação de que nós possamos fazer isso que Pedro ensina. Quando as bênçãos materiais faltarem, quando os recursos acabarem e tudo parecer perdido, que olhemos para as bênçãos e privilégios que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que isto seja o nosso consolo nos momentos difíceis. Amém? Vou ficando por aqui. Um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.